Quando você ficou sabendo que seria o pai ou a mãe de um pequeno ser, o seu mundo mudou. Encheu-se de uma alegria que não se pode explicar. Talvez eles nem tenham nascido ainda, mas o tempo já está passando, e muitas vezes parece que não há ninguém para ajudar. Talvez nem você saiba ao certo como lidar com todos os desafios que a criação de um filho traz. Educar os filhos nos dias de hoje não é nenhuma tarefa fácil. A tecnologia e as mídias estão constantemente presentes e nem sempre estão a favor dos valores que você deseja transmitir. É inevitável notar que praticamente todas as crianças têm celulares nas mãos, e é natural que o seu filho também queira um. E isso é apenas a ponta do iceberg. Ter equilíbrio entre autoridade e liberdade, saber se comunicar com eles, estabelecer os valores, administrar o seu pouco tempo, são alguns dos muitos desafios que você vai encarar. Certamente, nesse canal, você já ficou sabendo do que se trata o estoicismo, uma filosofia baseada em valores que promovem virtudes, resiliência emocional e um senso de propósito na vida. Pois bem, esses princípios podem ser adaptados para te orientar na criação de seus filhos de maneira responsável e moralmente sólida. O primeiro pilar é aplicar esses princípios primeiramente na sua vida, pois o seu filho seguirá o seu exemplo e não o seu conselho. A palavra desconectada da ação não tem força nenhuma, não é autêntica e por isso não é eficaz. As palavras podem até ensinar, mas os exemplos arrastam. Como exigir doçura de quem só recebeu amargura? Os seus filhos darão ao mundo o que receberam de vocês. Eles são os seus espelhos. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo de sabedoria e transformação pessoal que estamos preparando para você. O segundo pilar envolve ensinar virtudes estoicas. AOS seus filhos é fundamental para educá-los de acordo com essa filosofia. Os estoicos acreditavam que a virtude é o bem supremo e que viver de acordo com as virtudes leva a uma vida feliz e realizada. Os 4 pilares dentro do segundo pilar são: 1. Sabedoria. A sabedoria envolve a busca pelo conhecimento, o desenvolvimento da razão e a capacidade de discernir entre o que é certo e errado. Incentive seus filhos a questionar, aprender continuamente e a considerar as consequências de suas ações. 2. Coragem. A coragem estoica não se limita à bravura física, mas também envolve a coragem moral e emocional. Ensine seus filhos a enfrentar seus medos, a enfrentar desafios éticos e a defender suas convicções, mesmo quando isso é difícil. 3. Justiça. A justiça implica tratar os outros com equidade e agir de maneira ética e imparcial. Incentive seus filhos a reconhecer a dignidade de todos e a agir de forma justa em suas interações com os outros. 4. Autodisciplina. A autodisciplina envolve o autocontrole e a moderação. Ensine seus filhos a controlar seus impulsos, a resistir às tentações e a cultivar hábitos saudáveis. O terceiro pilar é o controle interno. Aceitar o que pode ser controlado. Os estoicos acreditam que a única coisa sobre a qual temos controle absoluto são nossas próprias ações, pensamentos e emoções. Ensinando seus filhos a entender e aplicar esse conceito desde cedo, você os ajuda a desenvolver uma mentalidade saudável em relação ao que podem e não podem controlar na vida. Imagine que um adolescente está jogando um jogo online com amigos e acaba perdendo uma partida. Se ele reage de forma explosiva, xingando e quebrando objetos ao seu redor, isso demonstra uma falta de controle sobre suas emoções e ações. Nesse caso, o adolescente não conseguiu manter a calma diante de uma situação que está além do seu controle imediato, a perda do jogo. Em vez de aceitar a derrota e lidar com a frustração de maneira construtiva, ele deixou que suas emoções negativas o dominassem, resultando em uma reação impulsiva e inadequada. Ensinar controle interno nesse cenário envolveria ajudar o adolescente a reconhecer suas emoções, compreender que a perda faz parte da vida e que é normal sentir frustração, mas também mostrar maneiras de lidar com essas emoções de forma saudável, como tirar uma pausa, respirar profundamente, conversar sobre seus sentimentos ou encontrar uma atividade relaxante para acalmar a mente. Isso ajudaria a desenvolver a autodisciplina e a capacidade de reagir de maneira mais equilibrada em situações desafiadoras. O quarto pilar, a aceitação e resiliência. Esses são valores essenciais nos ensinamentos estoicos, e eles oferecem uma abordagem poderosa para lidar com os desafios e adversidades da vida. Aqui estão algumas ideias-chave relacionadas a esse princípio.
Aceitação da realidade. Os estoicos acreditam que aceitar a realidade é fundamental para o bem-estar emocional. Isso não significa que você deve se resignar a situações negativas, mas sim reconhecer a verdadeira natureza das coisas e lidar com elas de maneira construtiva. Distinguir entre o que pode e não pode ser controlado. Uma das ideias mais importantes dos estoicos é a distinção entre o que está em nosso controle e o que não está. Ensinando essa distinção aos seus filhos, você os capacita a focar seus esforços nas coisas que podem controlar, como suas atitudes, ações e respostas emocionais, e a liberar preocupações excessivas com aquilo que está além de seu controle. Adaptação às mudanças. Os estoicos acreditam que a mudança é inevitável e que devemos estar prontos para nos adaptar. Ensine seus filhos que a vida é cheia de altos e baixos e que desenvolver a capacidade de se adaptar a diferentes situações os tornará mais resilientes e capazes de lidar com as adversidades. Resiliência emocional. A aceitação e a resiliência ensinam seus filhos a não se abalarem excessivamente por eventos negativos. Em vez de permitir que as emoções os dominem, eles podem aprender a responder de maneira calma e racional, tomando decisões informadas, mesmo quando enfrentam desafios. Aprender com os obstáculos. Em vez de ver os obstáculos como algo a evitar, os estoicos encorajam a ver esses desafios como oportunidades de crescimento e aprendizado. Ajude seus filhos a enxergar as dificuldades como maneiras de fortalecer seu caráter e adquirir sabedoria. Desapego de resultados. Os estoicos defendem fazer o seu melhor sem se apegar obsessivamente aos resultados. Isso ajuda a evitar decepções excessivas e a manter o foco no processo e na ação, em vez de apenas no resultado final. O quinto pilar refere-se ao desapego material, que é a ideia de não se apegar excessivamente a bens materiais e reconhecer que o verdadeiro valor e contentamento na vida vem de coisas que vão além do material. Isso está alinhado com a crença estoica de que a felicidade não deve depender de circunstâncias externas, mas sim da nossa atitude e escolhas internas. Os pilares dentro do desapego material são: valorizar experiências. Em vez de se concentrar apenas em acumular coisas, ensine seus filhos a valorizar experiências, memórias e momentos compartilhados. Isso pode envolver atividades ao ar livre, viagens, aprender algo novo ou passar tempo com entes queridos. Priorizar relacionamentos. Ajude seus filhos a entenderem que relacionamentos saudáveis e significativos são mais importantes do que posses materiais. Incentive-os a construir conexões verdadeiras com as pessoas ao seu redor. Praticar o desapego. Ensine a seus filhos a não se apegarem excessivamente a objetos materiais. Isso não significa que eles não possam ter coisas que apreciam, mas sim que não devem basear sua felicidade ou identidade nesses objetos. Gratidão. Cultive um senso de gratidão em seus filhos, ensinando-os a apreciar o que têm, em vez de focar no que falta. Isso os ajudará a perceber que a satisfação vem de dentro e não é ditada pelas coisas que possuem. Consumo consciente. Mostre a importância de fazer escolhas conscientes ao comprar e possuir coisas. Explique como o consumo excessivo pode ser prejudicial para o meio ambiente e para o bem-estar pessoal. Desenvolver habilidades e talentos. Incentive-os a desenvolverem suas habilidades e talentos individuais. Isso pode ser uma fonte de realização e satisfação muito mais profunda do que a aquisição de bens materiais. Caridade e generosidade. Ensine-os sobre a importância de ajudar os outros e praticar a generosidade. Isso pode envolver doações, voluntariado e atos de bondade que mostram como a contribuição para a sociedade é mais valiosa do que o acúmulo pessoal. Sexto pilar: meditação e reflexão. Os estoicos acreditavam que a prática regular da meditação e da reflexão era essencial para o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento e a serenidade emocional. Essas práticas ajudam a cultivar uma mente tranquila, a lidar com desafios e a tomar decisões mais sábias. Autoconsciência. A meditação e a reflexão profunda permitem que as pessoas se conheçam melhor. Isso envolve examinar seus próprios pensamentos, emoções e padrões de comportamento. Conhecer a si mesmo é fundamental para viver de acordo com os valores pessoais e estoicos. Controle das reações emocionais. Ela ajuda a desenvolver a capacidade de observar as emoções sem se deixar dominar por elas. Isso permite que as pessoas respondam de maneira mais equilibrada e racional a situações desafiadoras. Aceitação e tranquilidade. Através da meditação,
As pessoas podem cultivar a aceitação das coisas que não podem controlar. Isso leva a um estado de tranquilidade interior, mesmo quando enfrentam adversidades. Desapego e impermanência. A prática da reflexão pode ajudar a compreender a natureza transitória da vida e a importância do desapego material e emocional. Isso permite que as pessoas apreciem as experiências sem se apegar excessivamente a elas. Praticando a virtude. Na meditação, as pessoas podem se concentrar na reflexão sobre as virtudes estoicas, como coragem, justiça, sabedoria e autodisciplina. Isso ajuda a internalizar esses valores e a usá-los como guias para a conduta diária. Gratidão e empatia. A meditação também pode incluir momentos de gratidão, onde as pessoas refletem sobre as coisas pelas quais são gratas. Além disso, a prática da empatia e da compaixão em relação aos outros é frequentemente encorajada. Treinamento mental. Assim como o corpo precisa de exercício físico para se manter saudável, a mente também se beneficia de treinamento mental regular. A meditação e a reflexão são como academias para a mente, ajudando-a a se fortalecer e a manter-se equilibrada. Sétimo pilar: senso de dever e responsabilidade. Os estoicos valorizavam muito o senso de dever e responsabilidade como parte essencial do caráter de uma pessoa virtuosa. Eles acreditavam que cada indivíduo tem obrigações morais a cumprir, não apenas para consigo mesmo, mas também para com os outros e para a sociedade como um todo. Ensinar esse princípio aos filhos ajuda a cultivar um senso de propósito e uma compreensão das responsabilidades que vão além do interesse pessoal imediato. Maneiras de enfatizar o senso de dever e responsabilidade nas crianças. Exemplo: pessoal. Mostre a eles como você mesmo assume suas responsabilidades e cumpre com seus deveres. Seja um modelo de comportamento comprometido e responsável. Identificação de responsabilidades. Ajude-os a identificar suas próprias responsabilidades, tanto em casa como na escola ou em outras áreas da vida. Isso pode envolver tarefas domésticas, deveres escolares, cuidado com os animais de estimação, entre outros. Consequências das ações. Explique como as ações têm consequências, não apenas para o indivíduo, mas também para os outros ao seu redor. Isso ajuda a desenvolver um senso de empatia e a compreensão de que nossas ações podem afetar positivamente ou negativamente as pessoas ao nosso redor. Contribuição para a comunidade. Mostre como o cumprimento das responsabilidades individuais pode contribuir para o bem-estar da comunidade e da sociedade em geral. Isso pode ser feito por meio de exemplos de voluntariado, doação ou simplesmente ajudando os outros. Respeito pelos acordos e compromissos. Enfatize a importância de cumprir acordos e compromissos. Isso ajuda as crianças a entenderem que suas palavras têm peso e que devem ser responsáveis por cumprir o que prometem. Autoavaliação e reflexão. Incentive seus filhos a refletirem sobre suas ações e a considerarem se cumpriram suas responsabilidades de maneira satisfatória. Essa autoavaliação ajuda no desenvolvimento da autodisciplina e do autoaperfeiçoamento. Conversas sobre ética. Tenha conversas regulares sobre ética e moralidade, explorando diferentes dilemas e situações que envolvem responsabilidade e dever. Isso incentiva o pensamento crítico e ajuda a construir uma compreensão mais profunda desses conceitos. Oitavo pilar: empatia e compaixão. Empatia é a capacidade de entender e se identificar com os sentimentos e perspectivas de outras pessoas. Ela envolve se colocar no lugar do outro e tentar compreender como eles se sentem. A compaixão, por sua vez, vai além da empatia. É a vontade de ajudar e aliviar o sofrimento alheio. Juntos, esses dois princípios ajudam a criar conexões mais profundas com os outros e a promover um senso de humanidade compartilhada. Na educação segundo os princípios estoicos, ensinar empatia e compaixão é fundamental por várias razões. Desenvolvimento de relacionamentos saudáveis. A empatia e a compaixão fortalecem os relacionamentos, permitindo que seus filhos compreendam melhor as emoções e necessidades dos outros. Isso cria bases sólidas para amizades e parcerias saudáveis. Resolução de conflitos. Ao entender o ponto de vista de outra pessoa, seus filhos estarão mais preparados para resolver conflitos de maneira construtiva e encontrar soluções mutuamente benéficas. Criação de um mundo mais compassivo. A sociedade se beneficia de indivíduos compassivos que estão dispostos a ajudar os outros. Ao ensinar empatia e compaixão,
você está contribuindo para um mundo mais solidário e harmonioso. Melhoria da autoconsciência. A empatia não se limita apenas a aos outros. Ela também envolve a compreensão dos próprios sentimentos. Ensinar seus filhos a serem empáticos pode ajudá-los a se tornarem mais conscientes de suas próprias emoções e necessidades. Redução do preconceito e da intolerância. A empatia permite que seus filhos vejam além das diferenças superficiais e reconheçam nossa humanidade compartilhada. Isso pode ajudar a reduzir preconceitos e intolerância. Fomento ao altruísmo e à generosidade. A compaixão os incentiva a ajudar os outros sem esperar algo em troca. Isso pode ser expresso por meio de ações pequenas ou grandes, como oferecer apoio a um amigo em necessidade ou participar de atividades voluntárias. Fortalecimento da resiliência emocional. A empatia e a compaixão podem ajudar seus filhos a enfrentar suas próprias adversidades de maneira mais construtiva, ao mesmo tempo em que proporcionam apoio emocional a aos outros. Nono pilar. Foco no bem comum. A importância de contribuir de maneira positiva para a comunidade e a sociedade em geral, de acordo com os princípios estoicos. Aqui estão alguns aspectos adicionais sobre esse tópico. Altruísmo e serviço. Os estoicos acreditavam que cada indivíduo faz parte de uma comunidade maior e que tem a responsabilidade de contribuir para o bem-estar dessa comunidade. Ensine aos seus filhos que ajudar os outros e servir à sociedade não apenas traz satisfação pessoal, mas também fortalece os laços entre as pessoas. Responsabilidade social. Incentive seus filhos a considerarem como suas ações afetam aqueles ao seu redor. Isso pode envolver voluntariado, ajudar vizinhos, cuidar do meio ambiente ou outras formas de contribuição positiva para a comunidade. Impacto duradouro. Mostre a seus filhos que as ações que têm um impacto positivo na vida dos outros podem continuar a reverberar por gerações. Essas ações podem criar um legado de benevolência e influenciar positivamente o mundo à sua volta. Desenvolvimento pessoal e coletivo. Explique como contribuir para o bem comum também contribui para o crescimento pessoal. Ao ajudar os outros, seus filhos podem desenvolver habilidades interpessoais, empatia e compreensão das necessidades da sociedade. Senso de propósito. Ao adotar uma abordagem voltada para o bem comum, seus filhos podem desenvolver um senso mais profundo de propósito na vida. Eles podem encontrar significado ao perceberem que suas ações têm um impacto positivo nas vidas das pessoas ao seu redor. Cidadania ativa. Encoraje seus filhos a se envolverem em questões que considerem importantes. Isso pode envolver a participação em debates construtivos, a defesa de causas sociais ou o engajamento político responsável. Empoderamento pessoal. Mostre que cada indivíduo tem a capacidade de fazer a diferença, independentemente de quão pequena ela possa parecer. Ao se envolverem no bem comum, seus filhos podem desenvolver um senso de poder pessoal para causar impacto positivo. Te convido a assistir o vídeo que está aparecendo aqui na tela para reforçar ainda mais a sua missão. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.